Quem é você primeiro? Que é... Quem sou eu? Você não falou quem é você agora. Eu sou Jefferson Portilho. E eu sou a Nádia Schwingel. Tô aqui com essa maravilhosa rainha de muitos... Ai, agora Né? pronto, vai ficar te imitando, João Fiore. Você viu que você foi inventar? Hoje a gente vai falar de um sabotador. E esse sabotador é a crise. E aí vem a seguinte pergunta, Dona Maria. Dona Maria não, seu Zé. Eu vou começar a chamar ele de seu Zé no ar, vai ser lindo. E hoje o tema é possível ser uma voz 10M mesmo na crise? Vamos explicar primeiro o que é a voz 10M para quem caiu de paraquedas? Vamos. Gente, só para contextualizar para vocês, para você que não tá aqui, que não acompanha, que chegou agora, que é novo na área, que tá nesse horário novo, né? Pode ser que tenha uma galera chegando. Então, se você chegou agora e você ainda não conhece esse termo, Voz 10M é um profissional da voz que ganha mais de 10 mil reais por mês com a sua voz da sua casa, vendendo voz para o mundo inteiro e para o Brasil inteiro, tá? Então, esse termo nós encontramos e decidimos que ia ser o nosso termo para nossas semanas e os nossos eventos. Porque é o que a gente trabalha com os nossos alunos. A gente coloca metas para que os nossos alunos se tornem vozes 10Ms como eu sou. E tá? Dentro desse processo tem várias metas aí. Então tem faturar primeiro R$1.000, R$3.000, R$5.000. Exatamente. Tem todo um processo, todo um passo a passo até você chegar no que a Nádia chegou e o que ela ensina dentro do nosso curso e em todas as lives. Ela tenta passar tudo que vai te ajudar nisso, a entrar no mercado ou para você que já está atuando, avançar e melhorar, evoluir, né, no mercado, ganhar mais, fazer uma locução melhor, atender o que o mercado busca. Só lembrando que isso é muito possível e é muito possível, porque eu tô falando aqui de uma coisa normal, que acontece normalmente com os meus colegas e com vários alunos já vem acontecendo. Porque quando a gente fala de publicidade a nível nacional, as publicidades são caríssimas. Então, existem campanhas de 10, de 15, de 20 mil reais só um material. Sim. Então, para o locutor médio, que está caminhando para ser um locutor de maior porte, 10 mil reais é um valor super ok. Tá? Então, você que tá aí, que fica achando que isso ai, que conversa, ai, que demais. Não, gente, a gente até deu o exemplo hoje da nossa faxineira, né? Que com 2 faxinas por dia, ela fatura quase 10 mil reais por mês. Então, é muito possível. Vamos lá? Vamos começar então com o nosso sabotador? O que é esse sabotador aí que a gente tá falando, né? O que é essa... Por que a crise é um sabotador? O que é essa parada? Quando a gente fala de crise, a gente não fala só da pandemia, a gente não fala do corona só. A gente fala de todas as crises que já existiram, das nossas crises pessoais, internas, né? Das nossas crises, nossos problemas internos, nossas crises de identidade, nossas crises em relacionamentos, brigas, enfim, os nossos problemas na empresa onde a gente trabalha. Nós falamos de crise no geral. E agora a gente tem a pandemia, que realmente é um momento de crise para muitas empresas que estão fechando, muitas pessoas que não conseguiram levar e muita coisa aconteceu. Porém, o mercado da voz caminhou em direção contrária. Ao passo que muitos negócios fecharam e muitos negócios entraram em dificuldade, não foi o caso do mercado da voz. O mercado da voz cresceu mais de 70%. Continuando sobre a crise é uma coisa que realmente nos amedronta, desperta na gente instintos de proteção, de sobrevivência, a gente fica preocupado além do normal, a gente se sente acuado, a gente se sente impotente, principalmente com relação a uma doença como essa. Mas é aí que tá o problema. A gente começa a se preocupar com coisas que não estão sob o nosso controle. Exatamente. A gente começa a se preocupar com a mídia. A gente começa a ficar o dia inteiro vendo notícia ruim. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas em tal país? Lá na China, lá na. E aí, gente, a gente entra num turbilhão de emoções e isso nos trava. E isso nos trava. E eu estou falando exatamente desse travamento. Essa coisa que fecha a nossa cabeça, aí a gente fica assim. A gente coloca uma tapeira aqui. Ah, não, mas eu não posso. Ai, eu não posso ir. Ai, porque se eu for, ai, vai dar errado. Ai, mas eu não sei o que vai ser amanhã. Ai, meu Deus. Tudo bem.
Eu compreendo que isso é necessário. Nós estamos num momento em que precisamos refletir, estamos num momento em que precisamos ter cautela, estamos num momento em que precisamos muito nos cuidar, né? Renovar os nossos pensamentos e tudo mais. Porém, gente, a gente não pode deixar de pensar que amanhã vai sempre existir. Vai nascer o sol, vai vir a chuva e vai nascer o sol de novo, e o amanhã sempre vem. E aí a gente se pergunta, se a gente travar e se a gente não fizer e a gente deixar esse medo tomar conta da gente, o que vai ser do nosso amanhã? Não é verdade? Então, esse é o ponto. Sem falar que pode piorar. E hoje, essa crise do corona quebrou muitas empresas, tá trazendo, né, uma coisa muitas dificuldades inacreditável que nunca ninguém imaginou que poderia acontecer, não só no Brasil, mas no mundo. Pessoas ganhando bem menos, enfim. Mas né? também mostrou mais do que nunca que não existe estabilidade, que o digital é o futuro, é uma realidade. Já era, mas agora todo mundo meio que engoliu de uma forma meio bruta. Mas tudo que for digital vai sobreviver. Exatamente. Ou vai realmente prosperar, como eu vejo várias e várias empresas, como Amazon, gigante, Facebook, que não vai nem voltar mais para trabalhar na sede. Alguns setores da empresa vão ficar home office. Então, isso mostra que você desenvolver algo que você se blinda contra uma possível crise, ou então um possível pioramento da parada, porque e se não passar? E se, cara, sei lá, vir outra doença? A gente não sabe. Amor, pioramento, amor. Você tem umas palavras maravilhosas. Vira hashtag depois, relaxa. E aí, é o seguinte, quando a gente fala da crise, a gente tem que falar das coisas apesar da crise. Exatamente. Não é, mas a crise, daí se parar. É apesar da crise, eu estou tomando atitude. Apesar da crise, eu estou me mexendo. Apesar da crise, eu estou me reinventando. Porque esse momento, pessoal, é a tua oportunidade, é a nossa oportunidade, é a oportunidade de todos nós nos reinventarmos. De a gente entender o que a gente pode fazer para melhorar. De a gente entender que a gente tem que se readaptar. Se você continuar pensando no pré-crise e não pensar no pós-crise, a coisa não vai caminhar para você. Então, esse é o caminho. E a gente teve várias pessoas que ficaram com muito medo até de fazer um investimento. Principalmente era uma das objeções que algumas pessoas teve na turma anterior, que era, mas eu não sei como é que vai ser amanhã, e aí eu prefiro guardar o dinheiro e não investir. E aí eu volto uma pergunta, e se piorar? Não! E se você realmente perdeu o emprego ou perder Jeff, aconteceu. Teve pessoas que não fizeram o curso, não se tornaram locutores e perderam o trabalho e mandaram mensagem pra mim depois. Isso aconteceu. Ele mandou mensagem e falou, então, como você disse, eu perdi o meu trabalho. Gente, parecia que eu tinha jogado tarô e que eu tinha visto que ia acontecer, porque sabe? Assim, eu acredito que não é o momento de você sair torrando dinheiro. Óbvio que não. Agora, você investir em algo. Que eu não tô falando do nosso produto. Eu tô falando de você investir em algo, em você, que vai te fazer manter na crise ou então superar a crise. Cara, eu não vejo problema nisso. Exatamente. O que não pode acontecer é você usar isso como desculpa para não fazer nada. Exatamente. E aí sim pode dar muito errado. Nossa, muita gente se arrependeu, tá? E veio conversar comigo depois e tal. Porque, gente, o mundo vai continuar, o mundo não vai acabar. Vai todo mundo, no final das contas, pegar a doença, eventualmente ou não. Vai acontecer porque é uma pandemia esse momento, mas essa doença vai pegar todo mundo. Uma hora ou outra na vida, alguém vai passar por esse momento. Deus ajude que a gente tenha hospitais e tudo mais para atender as pessoas, mas isso vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se prevenir, tomar as nossas atitudes e ter ação.
e ter ação para que a Focar. nossa família continue tendo dinheiro, para que a nossa família continue tendo possibilidades, para que a gente continue podendo trazer para casa o sustento da nossa família, né? E focar no que você tem controle. Exatamente. Se você ficar assistindo TV 2, 3 vezes por dia, vendo notícia ruim, Exatamente. aquilo entra na sua cabeça e você fica mal. Agora, foca em treinar para você ver. Foca em desenvolver uma habilidade. Você vai pensar mais naquilo, seu cérebro vai querer mais. Você vai usar todo esse tempo que hoje todo mundo tem, porque tá em casa, às vezes não tá trabalhando porque a empresa fechou, agora tá voltando, né? Tava bem pior. Mas é usar isso para você se munir de ferramentas Exatamente. para um próximo momento, né? Que pode ser Exatamente. bom, muito bom, e agora, quando as empresas voltarem. E agora, quando elas já estão retornando, aqueceu pra caramba, meu Deus, eu tô assim louca esses dias. E falei pros alunos até, falei, gente, o negócio já tá aquecendo de novo, a coisa já tá pegando, bora prospectar. Porque agora, o que acontece? Quem não tá preparado vai deixar dinheiro na mesa, entendeu? Quem que falou? Acho que foi o menino que é voz original lá. O Hugo. Ele falou o seguinte, ele tava gravando muita locução, porque tinha parado as vozes original e tal, e ele começou... Voz original, pra quem não sabe, gente, são as vozes para desenhos animados, tá? Isso, ele trabalha nessa área, dirige e tal. E aí ele começou a trabalhar, ele focou na publicidade, conseguiu fazer um caixa super massa, né? Se tornou Voz 10M. Voz 10M. E agora ele falou que tá voltando as Tudo vozes remoto. originais. Então tá lotado de serviço, coisa que tava tudo parado. Descobriram um jeito de fazer remotamente. Exatamente. Ah, o que o mundo vê não tem mais como desver, meu povo. Então... O que eu digo pra vocês, agora todo mundo sabe que dá pra fazer de casa com qualidade, tá? Cara, consulta então médica, agora não tá tem rolando mais de jeito. casa. Não tem mais jeito. Você tem noção disso? O que foi visto não tem como ser desvisto. Não Então dá. é realmente se preparar, porque vai voltar com força. Exatamente. E quem que vai ser as vozes que vão vender essas empresas, que vão comunicar atendimento normal, fazer promoções de vendas e tudo mais? Locutores. Então, realmente, ela é uma feliz. profissão que está só em crescimento. Né? Com certeza. Tá, agora que a gente entendeu o que é esse sabotador, né? Para não só a crise, mas todo um conjunto ali, até você com você mesmo dentro aqui, com as suas próprias crises, né? Os seus questionamentos, né? Quero te perguntar o seguinte, o que não é esse sabotador? Bom, sabe, a gente vai muito pela... não é a gente negar a crise. O que a gente tem que pensar eu não vou ficar negando que tem uma crise. Tem uma crise. Exatamente. Eu não posso ficar falando assim, mas não tem crise, você tá dando desculpa. Não, gente. Para muitas pessoas foi motivo de depressão. Muitas pessoas não souberam lidar com o momento. Muitas pessoas entraram debaixo da coberta e precisaram de terapia para superar esse momento. Muitas pessoas tiveram problemas de relacionamento em casa porque nunca conviveram, tá? Então, assim, a questão é fazer acontecer apesar da crise. É tentar apesar do momento. É ir em busca apesar de estarmos em crise. Bom, apesar de eu estar ganhando tanto a menos, eu vou continuar investindo em mim. Apesar de eu estar com os meus filhos em casa e sem tempo, eu vou continuar tirando meus minutos de treino. Apesar do meu marido tão chato, querer matar ele, eu vou continuar tentando e vou tentar fazer as coisas funcionarem. Ontem sabe? eu tava assistindo uma história que não faz parte desse mercado, mas é muito bacana porque ela é uma mulher que tinha 2 filhos pequenos e ela estava querendo mudar de área, só que era uma profissão nova, ela queria lançar um produto, um negócio e precisava estudar. E ela não tinha tempo, porque ela trabalhava como vendedora, viajava muito, vendia festa, olha só, ela tipo vendia festa, pacote completo para prefeituras, coisas militares, eventos gigantes, sabe? Cerimoniais. Então ela tinha que viajar muito e ela queria mudar isso e tal. Cara, sabe o que ela fazia? Ela fala que a melhor hora dela é a hora que, final do dia, a cozinha tá cheia de louça pra lavar, ela colocar o celularzinho assim na janela em frente da pia, lavar a louça. É a hora que ninguém
fala com ela, porque ela Tá lavando louça. tá lavando louça, ninguém quer, tipo, vem aqui me ajudar. Todo mundo mãe, passa precisa longe. de ajuda? E ela Todo mundo focada, vaza. só por aqui, ó, com o dedinho, lavando a louça, anotando, dedinho. Exatamente. Todos os dias ela estudava. Exatamente. De meia hora a 1 hora, todos os dias. Limpando a cozinha. Isso, E, gente, uma pessoa que não tem tempo. O que é diferente dessa pandemia que muita gente todo começou mundo a tá com ter tempo. tempo, né? E ó, vou falar, não é só esse momento de lavar louça, tem vários momentos. Momentos de varrer a casa com um foninho de ouvido, momento de passar um aspirador, momento de lavar uma roupa, momento de passar uma roupa, momento de dar uma caminhada. Tem vários momentos durante o dia que a gente pode colocar um podcast no ouvido, a gente pode colocar um áudio, a gente pode colocar um vídeo de um curso e a gente pode sair para caminhar e fazer naquele momento. Então hoje, com o poder da tecnologia e do online, gente, não tem mais desculpa para você não ouvir, para você não fazer, para você não estudar. Não tem mais Eu desculpa. acho que esse momento é o momento realmente da gente refletir, de fazer algo. É. De talvez se arriscar, porque Correr riscos, exatamente. é na crise que a gente cresce. Sempre. Se você não tem um problema para resolver, você não evolui. Quando você tá na merda que você consegue superar e vencer. Então eu acho que muitas das coisas que acontecem com a gente, não só de crise, mas os problemas mesmo, vêm pra gente se desenvolver, pra gente crescer. Não, e então ó, é olhar com esses... não olhar no problema, a Nádia fala muito isso, é não olhar ali no que tá fervendo, é olhar na solução que vai E resolver mesmo aquilo. se você olhar para o problema, pega esse problema e usa como combustível. Seu filho tá doente, pega esse problema, é por isso que você tem que fazer. Se você tá com o nome sujo, é por isso que você tem que fazer. Se você não tem dinheiro para comprar um curso, é por isso que você tem que fazer. Se você não tem condições de fazer uma viagem, é por isso que você tem que fazer. Você não tem condições de dar uma vida melhor para seus filhos, pagar uma escola melhor, comprar uma roupa melhor, enfim. Perdeu o emprego. E você não tem condições, não tem uma reserva de emergência para conseguir ficar sem trabalho e conseguir sustentar a tua família, é por isso que você tem que fazer. Então você tem que pegar esses problemas que você acha que são problemas e você vive listando e você tem que usar isso como combustível para você se reinventar. Se reinventa, tá? E isso eu acho que a lição dessa crise é se reinventar. E como alguém que está começando e tem dificuldade durante uma crise, poderia superar esse sabotador? Cara, a pessoa tem que encarar que não tem plano B. Exatamente. Cara, não tem outra opção. Qual que é a outra opção que você tem? A opção é superar, a opção é vencer, a opção é meter a mão na massa. Ou você vai dormir. Não tem essa opção dormir. Tem a opção dormir, gente? Não existe. Opção dormir existe para adolescente que não tem nada que fazer da vida. Não tem opção. Se você tem filho, se você tem casa, se você tem conta para pagar, se você tem a vida acontecendo, pais enfim, pais doentes se você é responsável, a tua vida acontece e você não tem plano B. Você tem que tomar uma atitude. É ou não é? Né? Então, assim, a gente tem que compreender que aquilo que você falou é muito importante, não tem estabilidade. Hoje, a gente entendeu, o coronavírus, infelizmente, mostrou isso pra gente. Não tem mais estabilidade, não tem mais serviço. Ah, não, mas eu tenho um serviço que me dá estabilidade. Isso não existe mais. As empresas quebraram, os salários dos caras que eram funcionários dos aeroportos foram reduzidos em 70%. Eu tenho um amigo que trabalha no aeroporto. Os órgãos públicos. Ele foi um dos únicos que não foram demitidos, porque exatamente. Tinha, sei lá, estabilidade, 60 funcionários. Tinha lá, mandaram a maioria embora, né? Tinha mais ou menos 60, 70 funcionários aqui em Floripa, que cuidava do avião, de estacionar, de descer os passageiros. Tudo parou. Os aviões estavam estragando de ficar parado, porque um avião diz que não desliga durante uma semana. E eles estavam parados há 3 meses, 4 meses. Começou a dar bicho nos aviões, gente. Imagina o prejuízo disso. Então, realmente, para alguns setores, cara, foi um colapso. Eu vejo algumas pessoas falando que a aviação vai demorar 5 anos para talvez se recuperar. Exatamente. Então, é uma loucura. E a gente é privilegiado. Imagina se, cara, você trabalhar num lugar que te manda embora. Exato. Ou você tá dono de um negócio que quebra, porque realmente parou. Né? Exatamente. Então, o home office hoje, cara... O nosso home studio realmente segura as pontas e quando você coloca vários ovos em várias cestas, você não fica sem trabalhar nem uma semana.
As coisas... Pode ser, eu não vou dizer que não é, tá, gente? Pode ser que eu fique 3, 4 dias sem gravar, mas aí no quinto dia veio um trabalho que vale pelos 4 dias que eu não gravei. Então, óbvio que houve uma reduzida em publicidade, houve uma reduzida em determinados trabalhos, mas ao passo que reduziu algumas coisas, outras coisas cresceram pra caramba, que foram vídeos de conscientização, vídeos de mensagens, esperas telefônicas de empresas que nunca na vida tiveram uma espera, para poder avisar as pessoas que elas iam atender online. Então, assim, gente... É uma questão de você diversificar e colocar os ovos em várias cestinhas, para não ficar sem trabalho. E ter aquilo na cabeça, focar sempre na solução, tentar ver o problema como, cara, eu preciso disso para superar, né, para ir além e não ficar travado, porque eu sei o tanto de coisa que a gente passa durante o dia que a gente quer resolver e não consegue. Não podemos deixar de sem fazer, então vamos fazer do jeito que dá, do jeito que a gente consegue para não ficar sem fazer, mesmo que dê o problema, não pode faltar. Exatamente, então, porque, gente, feito é melhor que perfeito. Exatamente. Então, se você tem uma chance de fazer, faça com o que você tem naquele momento e bora. E aí, trazendo por exemplo do locutor, existem várias coisas aí que eles botam para eles. Eu não vou investir agora porque eu não tenho equipamento. Aí eu não vou investir agora porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou investir agora porque minha vida está corrida demais, eu não tenho tempo. Beleza. Mas, e quando você vai fazer isso? Muitas pessoas perderam os empregos. Muitas pessoas ficaram 30% do salário. Esse meu amigo do aeroporto, ele estava recebendo, eu não sei, que eu não falei esses dias com ele, mas estava recebendo 30% do salário. É melhor do que ser mandado embora. Então, assim, tem que fazer alguma coisa. Exatamente. E não tem que se reinventar. Tem que se reinventar. Então, dentro do Locução Essencial, a gente tem alunos de todos os nichos possíveis. Tem escritores, tem atores, tem cantores, tem dona de casa. Tem artesanato, tem dona de casa. Tem fonoaudióloga, tem mãe. Enfim, tem mãe. Tem mãe. Tem filho. Tem tudo lá. Tem tudo. E é legal ver que o crescimento de cada um, assim, a evolução, cara, é muito bacana. Porque quando a gente começou, foi tudo muito difícil. Não tinha tanta facilidade no conhecimento como é hoje. Sim. Então a internet tá aí, mesmo que você não possa investir. Cara, o YouTube tem tanta coisa boa, mas tanta coisa boa. Exato. Que você consegue fazer sem precisar investir nenhum real. Com certeza. E, a gente tem exemplos de alunos, por exemplo, que superaram esse sabotador, tá? A gente tem o exemplo do Hugo, que o Jeff citou, que perdeu trabalhos de voz original. E aí, nessa de perder o trabalho, ele usou essa crise pra montar o home studio e pra sair da crise. E começou a fazer publicidade. Ele poderia ter falado, meu Deus, meu mundo caiu. Agora o que eu vou fazer? Qual que é a solução? A solução é diversificar e começar a fazer outra coisa. Sem ter equipamento, sem ter estrutura, montou tudo e começou a atender. Agora voltou com força, ele tá pronto. Exatamente. Imagina se ele não tivesse feito. Exatamente. Agora, se ele fosse comprar equipamento, ele não ia achar, porque ninguém tá achando. Então, ele foi rápido. Isso é só um exemplo. Tem mais algum exemplo? Tem o Marcelo que... Gente, o Marcelo é um caso muito legal. Porque o Marcelo, há 6 meses atrás, estava desanimado com a profissão de locutor. Ia desistir da profissão de locutor, porque estava ganhando cachês baixíssimos. E estava se achando a última bolacha do pacote. Enfim, sabe assim? Tava na fila do pão, ele disse que estava lá atrás. E aí, ele viu alguns vídeos meus e se motivou e me ligou. E a gente conversou, e eu dei uma motivada ali, falei, não, Marcelo, você tá fazendo errado, você tem que fazer assim, assim, assado, faz assim que vai dar certo. Cara, ele começou a fazer, depois ele entrou pro Locução Essencial e não parou nunca mais. E o Marcelo, ele não é voz 10M, ele é voz 20M, tá? Porque ele me falou semana passada que fechou um trabalho, óbvio que parcelado, mas ele fechou um trabalho de R$20 mil, um projeto de R$20 mil. Então, gente, é possível. Você já fechou um projeto de R$20 mil? Já, aquele trabalho de dublagem foi de mais ou menos R$20 mil.
Mas eu não falo porque foi um trabalho, entendeu? Então eu não fico falando isso. Porque não é uma coisa comum, gente, sim, tá? Não é uma coisa pra nós... Esse é o tipo de coisa que acontece uma vez. Pra mim é uma coisa mais rara. Pra profissionais que estão no eixo Rio-São Paulo, que trabalham com mídias, que vão pra Globo, etc. Coisas gigantes, né? Coisas muito de campanhas e tal. É normal. É normal. Agora, pra profissionais como eu, médio porte, esse é um valor que acontece uma vez ou outra, tá? Mas acontece. Principalmente se for um trabalho internacional, ganhando em euro e dólar, isso é mais comum, tá? Então, assim, gente, é possível, tá? E aí... Além do Marcelo, tem outras pessoas que a gente vê a todo momento superando a crise. Tem vários alunos que estão no caminho da jornada Voz 10M, né? E eu vejo essas pessoas diariamente mandando mensagens que, meu pai estava doente, mas eu continuo firme. Aconteceu isso aqui, deu um problema, mas eu continuo firme. Teve uma menina que falou pra mim que ela... precisou cortar lanches, cortar comida que ela pedia, cortou o orçamento. Então, assim, pessoas que realmente entenderam que as crises precisam ser superadas, desde as pequenas crises até as crises maiores, né? E a grande parada é o que você vai fazer diante a crise, né? O que você vai fazer com o problema, né? Você vai ficar nisso ou você vai tentar se ajustar e melhorar? Quando a gente fala de sabotadores, é muito comum lembrar das desculpas que as pessoas costumam usar para que não saia do lugar, né? Que não... Gente, tem tanta desculpa. E ó, uma que eu vou falar para vocês agora, peraí. O carinha entrou e falou assim, muito legal, mas o home studio precisa de muito dinheiro para investir. Essa é a primeira desculpa de todo mundo. Mas eu não tenho dinheiro para investir. Será mesmo que você não tem dinheiro para investir? Será mesmo? Será mesmo que você não tem uma bicicleta parada que você podia negociar? Será mesmo que você não tem um monte de roupa que você podia fazer um brechó? Será mesmo que você não tem um videogame que você nem usa? Será mesmo? Será mesmo? Eu fico me perguntando isso, tá? Porque se você fazer uma lista com todas as coisas que você tem em casa, que você pode vender na OLX, por exemplo... Nossa! A gente fez uma lista dessas, né, amor? Eu faço isso direto. A gente fez uma lista dessas. Cara, a gente foi ver... Olha o tanto de dinheiro parado aqui que a gente pode estar movimentando, entendeu? Então, assim, talvez você esteja realmente focado só em fazer listas de problemas. Exatamente. Ao invés de você fazer listas de soluções. Porque... Aí eu respondi para essa pessoa, mas quem disse para você que você precisa gastar com home studio? Você pode buscar um estúdio na tua cidade e locar o estúdio para fazer uma parceria. Você pode buscar uma rádio na tua cidade e locar a hora de estúdio e fazer uma parceria. Você pode procurar o estúdio de uma banda na tua cidade e procurar locar o estúdio para fazer parceria. Sabe por quê, gente? Esse pessoal que tem estúdio tá procurando parceiro. Por quê? Porque estamos em crise. Tá? E outra, é uma coisa que está acontecendo. O mercado de equipamentos de áudio deu uma esgotada. Por quê? Porque todo mundo não pôde mais gravar nos estúdios. Então, todo mundo teve que montar estúdio. Exato. E aí, com essa parada da crise do corona, muitas empresas na China estão voltando agora. Pararam de fabricar, pararam de distribuir peças de grandes montadoras, de grandes marcas. Algumas produziam 100% na China. Simplesmente pararam. Então não é um problema no Brasil, é um problema no mundo. Então quando começar a voltar, não vai voltar no Brasil assim. Primeiro vai voltar aos Estados Unidos, vai voltar aos outros países. E depois lá por último vai voltar ao Brasil. Exatamente. Então hoje nem se você quisesse talvez investir, você não acharia os equipamentos legais porque o mercado está sem nada. Exatamente. Então você tem que se reinventar. E eu tenho alunos que estão gravando com o celular, tem alunos que estão gravando com o computador, tem alunos que estão gravando com o BM800, que é o microfone mais baratinho chinês de $15, que hoje os caras estão vendendo por R$1.000 no Mercado Livre. Olha só que loucura. Tem um aluno que fechou carro de som para Pernambucanas em São Paulo, R$250 gravando no computador, sem microfone. É pensar fora da caixa para começar sem desculpa. Exatamente. Cara, não tem desculpa. Tudo que você falar pode ser uma desculpa e você não sabe. Tem mais uma desculpa, bem comum, posso falar? Mas aqui na minha cidade tudo parou. Aqui, olha, não tem nada. Aqui é tudo, nossa, aqui parou tudo. É tão difícil aqui na minha cidade. Nossa, aqui eles pagam tão barato. Aqui na minha cidade é tudo muito ruim. Gente, pelo amor de Jorge, você não tem que trabalhar para tua cidade.
Você tem que abrir tua cabeça que no Brasil tem 5.600 municípios. O que é que você não consegue achar trabalho nos outros 5.599 municípios? Você tem internet. Você tem conexão com a internet. Por que que você tá focado na tua cidade? Por que de acho você não foi olhar para a cidade vizinha, para outra, para o teu estado, para a tua região, para outras regiões? Por quê? Se você tem internet, se você tem um e-mail, se você sabe enviar e-mail, se você tem rede social. Então, assim, desculpa. Cara, isso é desculpa. Se você tem um celular, você pode. Isso é desculpa. Você pode começar na sua cidade, para os seus amigos que têm empresa, que tem um carro de som, que tem uma motoca que faz som de rua. Cara, dá para começar. Você começa pequeno, montinho, montão, né? O Érico fala muito disso, né? Você começa com um montinho, reinveste aquele dinheiro, você melhora, você investe em você, na sua capacidade, em estudo, num equipamento melhor. Trabalha, ganha, reinveste. E é assim, não adianta você, cara, eu vou começar com o melhor equipamento do mundo, porque não, na hora que eu comprar o meu Neumann que eu vou começar. Na hora que eu tiver o meu AKG top, a minha Focusrite, eu vou começar. Gente, feito é melhor que perfeito. Começa com o que você tem, porque camarão que dorme a onda leva. A gente tem muitos alunos querendo comprar e não tem. E realmente o mercado, como eu disse, está bem complicado, mas está voltando. Está começando a aparecer, já está começando a vir equipamentos. Exatamente. E teve um aluno que comprou uma placa que eu indico, que é a M-Box, que a gente teve por muito tempo aqui no estúdio. Só trocamos agora no final do ano. Então toda a carreira da Nádia foi em cima dessa placa. Uma plaquinha, é a M-Box Mini 2. E aí, lá na comunidade nossa do Locução Essencial, eu fiz um post de alguns equipamentos usados que as pessoas poderiam investir, que são equipamentos que eu sei que é bom, que eu já testei, que eu já usei, ou conheço alguém que tenha. Cara, ele comprou uma M-Box Mini 3, e ele comprou uma maiorzinha, que é tipo a Focusrite de 2 canal, que é a 2.2. É tipo ela, que ela é maiorzinha. Ele pagou, parece que R$800, 850. É uma super placa. Super placa, sim, só que hoje não tem no mercado mais. Ela concorre diretamente, sei lá, com uma Focusrite até mais, porque ela é da mesma marca do Pro Tools. Cara, ele me mandou o áudio, é um dos melhores áudios que alguns alunos já me mandaram. Exatamente. Super, super top, numa cabine que ele fez, com um improvisadíssima. Espaço na casa dele que ele improvisou, fez uma parede de cimento, meio que no chutômetro, assim, ele mesmo falou isso no vídeo. E, cara, ele fez. E não precisou comprar uma parada surreal nova que custa 3 mil hoje porque o dólar foi lá em cima. Então, tem maneiras de fazer. Depende de você querer e procurar essas maneiras. Sim, com certeza. E eu nem vou falar, né? Que não dorme, não. Tá com medo? Para, analisa o cenário, olha tudo. Você tem razão de parar, ser cauteloso e tudo mais. Mas não fica paralisado. Não pode travar. Não pode travar. Tá? Então, assim, isso eu acho que é a maior dica do processo, né? Exatamente. E aí, Nádia, me explica o que você faria se você tivesse tentado superar esse sabotador. Bom, eu acho que eu ia... Desculpa, se você estivesse tentando superar esse sabotador. Bom, eu acho que eu ia parar de me fazer de vítima, primeira coisa, parar de fazer drama e querer pena. Sabe assim, quando a gente fica se fazendo de... Ai, minhas costas tá doendo. Ai, minha perna tá doendo. Ai, meu filho tá doente. Ai, não sei o quê. Ai, meu mundo caiu. Ai, tô com tantos problemas. É você se vitimando. É você se fazendo de vítima. Então, a primeira coisa que eu faria, eu pararia de me fazer de vítima e de fazer drama, tá? Sabe aquela pessoa que quer só pena? Eu pararia com isso, porque isso só leva você mais pro buraco você vai cavando sua cova. E aí, eu não me paralisaria, eu tentaria tomar atitude e ter ação, eu pararia de focar no problema e de ter pensamentos negativos, pararia de ver notícia ruim na TV, pararia de seguir gente negativa e que só faz polêmica, começaria a seguir gente que é produtiva e que agrega com conteúdos motivadores. Eu ia... simplesmente afastar pessoas negativas da minha vida. Total. Eu ia... Cara, quer me levar pra baixo? Quer falar de... Por quê, gente? Vocês veem na televisão alguém falando quantas pessoas se curaram?
Eu não vejo. Eu só vejo o jornal falando de quantas pessoas morreram. Ninguém fala de quantas pessoas se curaram. É muito mais do que as que morreram, mas ninguém fala. Então, assim, cara, vai se alimentar de notícia boa e vai se aproximar de gente positiva. Cara, eu não tá? me lembro a última vez que eu assisti um jornal que falava de qualquer coisa. 100% focado... E negativo. 100% focado... Não, eu tô falando é 100% focado no que eu preciso fazer. Ah, sim, você. É 100% focado nos Eu pensei alunos. que você estava falando que o jornal era focado. No projeto, aqui em casa, no estúdio. Porque assim, cara, tem tanta coisa pra fazer, tem tanta coisa pra aplicar, que se a gente for pensar em coisa ruim, a gente não vai fazer nada. Então, assim, é focar no que você precisa fazer. Cara, eu preciso desenvolver uma habilidade porque eu tô sem emprego. Cara, foca, vai lá no YouTube, pega como fazer isso, o que eu posso fazer pra superar isso, como ganhar dinheiro na internet, sei lá. Alguma coisa você precisa ir atrás e focar nisso, não ficar no problema, né? É exatamente isso. Nádia, vamos considerar que você tivesse começado hoje na locução e tivesse com medo da crise. O que você faria nesse momento, agora, para superar esse sabotador? Quais são os passos que você seguiria? Ô, Jeff, eu cheguei a ficar com medo da crise, sabe? Teve momentos assim, por exemplo, alguns dias no início da crise, deu aquele baque, né? E aí os clientes não entraram em contato, e aí você fica pensando, nossa, e agora? Será que vai... Aí sabe o que eu fiz? Não. O que você faria se você estivesse começando agora? Então, mas sabe o que eu fiz? Eu pensei, calma, Nádia, calma. O que você pode fazer, né? Aí eu enumerei as minhas possibilidades do que eu poderia fazer. E sabe o que eu fiz? Eu fiz serviço de formiguinha que eu fazia lá quando eu era iniciante. Então, o que eu faria, tá? Eu ia buscar clareza, descobrir o que está acontecendo, aonde eu posso ir, quais as minhas habilidades, o que eu posso fazer. Eu ia buscar conhecimento, de repente descobrir uma coisa para agregar uma renda extra no que eu já sei fazer, tá? E o que eu fiz? Eu fiz prospecção. Então, era o que eu ia fazer se eu estivesse começando. Eu ia atrás de investir em conhecimento e fazer prospecção para trazer novas fontes de renda para o meu negócio. Por exemplo, eu poderia fazer um curso, eu poderia buscar um mentor, eu poderia buscar parcerias, eu poderia ir para o mercado ver pessoas que poderiam somar comigo e fazer uma sociedade. Enfim, várias coisas eu poderia fazer para agregar. E gente, quando começou a pandemia, eu mais que depressa fiz uma ação de marketing com os meus clientes, via WhatsApp mesmo, pessoal, e falei, pessoal, nesse momento de crise, eu quero estar do lado de vocês, eu quero apoiar vocês, então eu tô fazendo uma promoção na minha carteira, eu tô dando um desconto de tanto a tanto para colaborar com todas as produtoras, porque eu acho que esse é o momento da gente se ajudar. E eu vou falar um negócio para vocês, eu aumentei o meu faturamento em mais ou menos uns 50%. Só por uma ação de marketing com uma carteira de 20 a 30 clientes. Nem foi uma carteira de 200 clientes, foi uma carteira dos clientes mais próximos, tá? Que eu achava que mereciam isso. Sim. Clientes que me dão suporte, que fazem comigo todo mês, sabe? Então, assim, só essa minha ação me gerou um aumento de faturamento de quase 50%. Então, são pequenas coisas, gente. São pequenas coisas. E se eu fosse iniciante, eu com certeza ia buscar conhecimento em alguma área que eu acho que eu sou boa. E eu ia começar uma nova profissão, um novo negócio. Enfim. Eu acredito que é esse o caminho mesmo. É como a gente falou... É pensar... Fora da caixa. Tirar seu pensamento daqui, olhar por volta e ver o que você pode fazer que dá para melhorar, né? Talvez o que você faz você já pode melhorar, talvez você já tenha uma profissão que, por não ter crise, por estar de boa, você se acomodou e não fez mais, só fez aquilo ali para se manter, a hora de você dar um up, né? Igual o Newton falou, ele falou, cara... É hora de eu realmente investir, dar um up, de renovar, de eu entrar nesse mercado. Exatamente. De uma voz mais natural, para eu conseguir cobrar mais caro. Entender o mercado, então, depende muito da sua necessidade. Mas, se você está começando, eu acho que o principal foco tem que ser, cara, o que eu vou fazer para resolver o problema? E daí traçar os seus passos ali para conseguir chegar
no ponto de você resolver o problema. Exatamente. Independente do problema que for. Porque quando a gente fala de crise, não é só financeira. Às vezes é uma crise de né, igual uma aluna que perdeu a filha, mandou um e-mail pra gente. A gente tem até que responder ela, eu vi agorinha. E ela perdeu a filha. Olha que situação. São momentos que a gente tem que encarar e que vão acontecer, né? Então, cara, São olha isso. que... Então a gente não é só a crise financeira ou a crise do corona. Cara, é qualquer problema. Né? Ver sempre com um lado otimista, ver sempre o copo meio cheio, né? Como se fala. Exatamente. E é isso. Então a gente volta lá pro início agora e eu te pergunto, pra gente fechar o nosso tema de hoje, que é esse sabotador, é possível ser uma voz 10M mesmo na crise? Bom, Jeff, e por quê? Eu acredito, você sabe que eu acredito que é possível. Eu nunca deixo de acreditar que é possível em qualquer crise você se reinventar. Porque, cara... como eu disse pra você, eu faturei mais em abril, eu faturei 14, 15 mil em abril. Então, olha só, abril foi o momento de auge da pandemia. E foi o mês que eu faturei mais, eu acho, esse ano. Sim, foi no auge da pandemia. E por quê, gente? Eu faturei mais porque eu mantive ovos em várias cestas. Então, você variar, você se reinventar e você dividir... E que tipo de trabalho você fez nesse mês? Tipo, quais os Por exemplo, o varejo caiu, mas ao passo que o varejo caiu, aumentou os vídeos de mensagens e as esperas telefônicas de conscientização e os vídeos de treinamento sobre como você se prevenir da doença. Então, assim, ao passo que algumas coisas diminuíram, outras coisas aumentaram muito. Coisa que nem tinha. Não, empresas que nunca na vida pensaram em fazer uma espera telefônica, ela resolveu fazer uma espera telefônica para poder conscientizar de que ela ia atender na internet, de que ela ia atender no site, de que ela estava disponível no chat, que precisava avisar as pessoas. Então, gente, eu gravei tanta espera telefônica, tanta mensagem, tanto vídeo falando do momento, uma coisa mais intimista, sabe? Então, aumentou demais. Bacana. Muito mais do que eu esperado. Então é isso, esse aqui foi o sabotador, nosso primeiro sabotador. A gente vai falar de 10 sabotadores, então esse é o primeiro, tem 9 aí. 9. Nova hashtag, 9. Tem 9 sabotadores ainda que vai vir por aí e mais 9 aceleradores. Minha mensagem pra você, não deixa a crise te pegar, não deixa a crise te sabotar, não deixa a crise te sabotar. Bora pra cima, não paralisa. Feito é melhor que perfeito, bora fazer com o que você tem agora, tá? Um beijo, ficar com Deus, até amanhã. Tchau, gente!